Papa Francisco, tenhamos cuidado com as palavras. No Ângelus deste domingo, 27 de fevereiro de 2022, Francisco nos convida a termos cuidado com as palavras que usamos e que podem alimentar preconceitos, levantar barreiras e poluir o mundo. Pede às pessoas que reflitam sobre o seu olhar. Nós olhamos para nossas misérias. Sempre encontramos razões para culpar os outros e nos justificarmos. Seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. E agora, vamos ao resumo do Ângelo. E quem traz a tradução para nós é Silvanei José, da Vatican News. No Ângelus deste domingo, Francisco nos convida a termos cuidado com as palavras que usamos e que podem alimentar preconceitos, levantar barreiras e poluir o mundo. Parliamo con mitezza o inquiniamo il mondo spargendo veleni? Falamos com mansidão ou poluímos o mundo espalhando venenos, criticando, lamentando-se, alimentando a agressão generalizada? Num momento de crise e tensão, de medo e desequilíbrios internacionais, Francisco exorta a paz, que, disse no Ângelus, é construída a partir da linguagem. Detendo-se sobre o Evangelho de Lucas, no qual Jesus nos convida a refletir sobre nosso olhar e nosso falar, o Papa, em sua catequese, adverte sobre as consequências de um uso impróprio e superficial de uma linguagem que pode ferir como uma arma. Con la lingua possiamo anche alimentare pregiudizi, alzare barriere, aggredire e perfino distruggere. Con la lingua possiamo distruggere i fratelli. Com a língua também podemos alimentar preconceitos, levantar barreiras, atacar e até destruir nossos irmãos. As fofocas machucam e as calúnias podem ser mais afiadas que uma faca. Um risco que está aumentando, especialmente hoje em dia, no mundo digital. Demasiadas palavras, disse o Papa, que correm velozes e transmitem raiva e agressão, alimentam notícias falsas e se aproveitam dos medos coletivos para propagar ideias distorcidas. O pontífice citou um diplomata sueco que foi secretário-geral da ONU e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, que disse: abusar das palavras equivale a desprezar o ser humano. É verdade, assim como é verdade que, como alguém fala, pode-se dizer o que tem no coração. Le parole che usiamo dicono la persona che siamo. A volte però prestiamo poca attenzione alle nostre parole e le usiamo in modo superficiale. As palavras que usamos dizem quem somos. Às vezes, porém, prestamos pouca atenção às nossas palavras e as usamos superficialmente. Mas as palavras têm peso. Elas nos permitem expressar pensamentos e sentimentos, dar voz aos medos que temos e aos projetos que queremos fazer, de abençoar a Deus e aos outros. Vamos nos perguntar que tipo de palavras usamos, disse o Papa aos fiéis. Palavras que expressam atenção, respeito, compreensão, proximidade, compaixão, ou palavras que visam principalmente nos fazer parecer bem diante dos outros? Da mesma forma, devemos também refletir sobre o nosso olhar, isto é, se estivermos concentrados em olhar o cisco no olho de nosso irmão, sem perceber a trave em nosso próprio olho. Significa estar muito atento aos defeitos dos outros, mesmo aqueles pequenos como um cisco, negligenciando serenamente os nossos, dando-lhes pouco peso. Troviamo sempre motivi per colpevolizzare gli altri e giustificare noi stessi. Sempre encontramos razões para culpar os outros e nos justificarmos. E tantas vezes reclamamos de coisas que estão erradas na sociedade, na igreja, no mundo, sem primeiro nos questionarmos e sem nos comprometermos a mudar, antes de tudo nós mesmos. Toda mudança fecunda, positiva, deve começar por nós mesmos. Caso contrário, não haverá mudança, disse o Papa. Fazendo assim, enfatizou o Papa, nosso olhar é cego
E se somos cegos, não podemos pretender ser guias e mestres para os outros. Um cego, de fato, não pode guiar outro cego. A primeira coisa é, portanto, olhar para dentro de nós mesmos, para reconhecer nossas misérias, porque, se não conseguirmos ver nossos próprios defeitos, estaremos sempre inclinados a ampliar os defeitos dos outros. Se, por outro lado, reconhecemos nossos erros e nossas misérias, a porta da misericórdia se abre para nós. Trata-se, em síntese, de olhar para os outros como o Senhor nos olha, que não vê, antes de tudo, o mal, mas o bem. Dio ci guarda così, non vede in noi degli sbagli irremediabili, ma vede dei figli che sbagliano. É assim que Deus olha para nós. Ele não vê em nós erros irredimíveis, mas filhos que cometem erros. Muda-se a ótica. Ele não se concentra nos erros, mas nos filhos que cometem erros. Deus sempre distingue a pessoa de seus erros. Ele sempre acredita na pessoa e está sempre pronto para perdoar os erros. E nós sabemos que Deus sempre perdoa. Todos nós somos chamados a fazer o mesmo. Não buscar nos outros o mal, mas o bem. Novo apelo do Papa: calem-se as armas. Uma voz contra o barulho dos mísseis, que o crepitar das armas não enfraquece. É uma voz sobre uma grande praça, mas acima de tudo sobre as consciências. A do Papa Francisco. Não ouvida por aqueles que estão derramando sangue e transformando um pedaço da Europa em um campo de batalha, mas que não recua. In questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico, la guerra. Più volte abbiamo pregato perché non venisse imbocata questa strada. Nesses dias ficamos abalados por algo trágico, a guerra. Muitas vezes rezamos para que esse caminho não fosse percorrido. E não paramos de falar. Pelo contrário, suplicamos a Deus com mais intensidade. A mensagem do Papa no pós-Ângelus é um refrão que liga todos os últimos apelos. A guerra desencadeada pela Rússia na Ucrânia torna ainda mais urgente a convocação, na quarta-feira de cinzas, de um dia de oração e jejum, para que a paz possa retornar, onde pessoas indefesas buscam refúgio ou morrem, onde as mães estão em fuga com seus filhos. Rezemos, é o convite de Francisco, para sentir que somos todos irmãos e irmãs, e para implorar a Deus o fim da guerra. Chi fa la guerra dimentica l'umanità. Non parte dalla gente, non guarda alla vita concreta delle persone, ma mette davanti a tutto interessi da parte di potere. Quem faz a guerra esquece a humanidade, não parte do povo, não olha para a vida concreta das pessoas, mas coloca diante de tudo interesses de parte e de poder. Baseia-se na lógica diabólica e perversa das armas, que é mais distante da vontade de Deus, e se distancia das pessoas comuns, que desejam a paz. E que em cada conflito, pessoas comuns são as verdadeiras vítimas, que pagam as loucuras da guerra com a própria pele. Para os idosos, as crianças, as pessoas que procuram refúgio, é urgente, insistiu Francisco, abrir corredores humanitários. Eles são irmãos e irmãs que devem ser acolhidos. E mais uma vez a voz se move sobre o mundo das guerras em pedaços. Con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina, e non dimentichiamo le guerre in altre parti del mondo, come nello Yemen, in Siria e in Etiópia. Ripeto, tacciano le armi. Com o coração dilacerado pelo que está ocorrendo na Ucrânia, e não esqueçamos as guerras em outras partes do mundo, como no Iêmen, na Síria, na Etiópia. Repito, calem-se as armas. Deus está com os construtores de paz, não com aqueles que usam a violência. Porque aqueles que amam a paz, concluiu o Papa, citando a Constituição italiana, repudiam a guerra como instrumento de ofensa à liberdade de outros povos e como meio de resolver disputas. As bandeiras de muitos ucranianos na Praça São Pedro balançaram em sinal de agradecimento ao Papa.
e Francisco saudou-os em seu idioma. Slava Jesus Christus. Louvado seja Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. Rezemos todos pela paz mundial. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo.